Olá, tudo bem? Como vai? Mais uma vez aqui no Axé do Padre, com o Padre Pedro. Axé do Padre, esse programa que tem tudo a ver com a espiritualidade, né? É um programa espiritual. Axé do Padre, troço mais doido. Como é que pode ser axé do... Não é amém do Padre? Aqui é um programa que tem muito amém e tem muito axé. Aqui pelo Diversificar, esse canal que tem dado poder através da voz para todos, todes, e fazendo com que a nossa mensagem de amor e de inclusão chegue a vários lugares. Hoje, né, mais uma vez eu quero agradecer a Alquimia, a produtora que faz com que o Diversificar, através do Axé do Padre, chegue a vários lugares. E hoje eu recebo pessoas especiais, um casal de amigas, pessoas que eu tenho muito carinho. É praticamente um buquê, porque que é de flor, e a Florência, que é a sua esposa, né? Então, são duas flores que estão embelezando hoje o Axé do Padre. Olá, querida Flor, como vai? Olá, padre. Uma honra estar aqui no seu podcast. Colofé, Colofé, Nicolofé. Colofé para quem é de Colofé, Colofé a todos. Mutubá para quem é de Mutubá, Mucuyu para quem é de Mucuyu, né? Prazer imenso estar aqui. Eu tenho um carinho muito grande pelo senhor, o vínculo que o senhor tinha com meu pai. Então, para mim é uma honra imensa estar nesse projeto e estou muito feliz de estar aqui, abrindo o mês da diversidade. Oh, que maravilha! E Florência. O que é flor também? Vou chamar de flor e flor. É mais fácil. Eu acho. Flor e flor. Duas flores aqui. Como vai? Boa noite, padre. Para mim também é um prazer. Muito obrigada pelo convite. E a benção a todos meus mais velhos. Deus abençoe. Você é argentina? Eu sou da Argentina. A terra do Papa? Da terra do Papa. É? E do Messi. E do Messi, né? Quem é o mais conhecido? O Papa ou o Messi? Eu acho que hoje o Messi. Mas o Papa tem feito algumas declarações meio polêmicas, mas... É mesmo? Eita! A gente tem escutado algumas coisinhas, né? Então, Mas você torce lá para... Qual é o time que ele torcia lá? o Papa? É. É o River? Não, Não. é São Lourenço. São Lourenço, né? Que legal. Eu torço pro Vasco, né? Até porque eu digo Oh, que meu Deus! Jesus era vascaíno, né? É. Ele disse: eis que estarei com o Vasco todos os dias até a consumação dos séculos, né? Aí o cara que traduziu botou Vasco, mas é Vasco, era Flamengo. Querida Flor, você é Ked da casa... Era da casa do meu querido, amado, saudoso irmão, Babá Eduardo Doxumaré, né? Sim. E qual o nome da casa? Ibalme, Axé Fogidã e Comunidade Lua Branca é o nome da nossa Lua Branca é casa. o boiadeiro que Isso, né? Caboclo Lua Branca, saudoso caboclo, isso mesmo. E a casa continua lá em Piracicaba, né? Nós tivemos aí o período de luto pelo falecimento do babá. E agora nós estamos recomeçando, né, a nossa história com a herança pela Ia Marcela de Loguendé e a Ede Sayó. E estamos continuando o legado do nosso pai, né, tentando deixar aí toda a missão de candomblé, porque o Ibá Fogidã, ele é uma casa herdeira do primeiro candomblé de Piracicaba, da Iademim, né, nossa avó de santo. Então, a herança do primeiro candomblé de Piracicaba está situada na nossa casa de axé. Então, é uma importância muito grande que a nossa casa de axé continue sendo adiante, né? E que o legado do Babá Eduardo continue também. Não só o legado espiritual, religioso, como também o legado político. Ele tinha um grande envolvimento na política da cidade, né? Sim, ele tinha um grande envolvimento na política da cidade e também nas redes de religião e saúde, as comunidades de terreiro, de matriz africana, não só de Piracicaba, como também Campinas e região. E ele atuou muito tempo também no Nordeste, no Norte do Brasil, que são regiões que as pessoas geralmente negligenciam. E ele fez um trabalho muito legal com pessoas muito interessantes de lá, a mãe Renilda, Sandro de Jucá, a mãe Valda de Pirapama, em Pernambuco, são pessoas que são uma referência, né? Então, ele tem também um histórico com a Iá Sandré Pega, já falecida, pai Francelino Chapanã,
O Babá Eduardo, ele vem de um legado, de uma história de religião e saúde, quando ainda se estava começando a pensar essas questões dentro de terreiro, e o povo de axé está começando a colocar a cara para discutir essas questões, né? Porque discutir fundamento, teoria de orixá é bom, mas e as questões políticos e sociais que envolvem o povo de terreiro? Então ele sempre foi muito preocupado com isso, e o que a gente tenta fazer hoje também é manter esse legado, né? Porque é muito importante para todos nós. O Babá Eduardo também era diretor da ACOCAI, né? Sim, diretor da COCAI, uma organização muito importante para a região de Campinas, principalmente por conta agora da inauguração do santuário, né, que é um espaço muito adequado para as práticas das religiões de matriz africana, né? Nós sempre precisamos de espaço, todos os espaços destinados a nós sempre foram negligenciados, né? Sempre ficou naquele critério mais de invasão, né? E ter um espaço na região de Campinas, que é uma região que tem muita demanda de axé, é muito importante. E a COCAI também fez muitas ações, né? Fez e faz muitas ações em prol da defesa dos povos de terreiro, que sofrem intolerância religiosa. Então, ele teve aí juntamente, né, com o Babá Leandro, o Babá Geiso, Babá Ogum, né? Nessa missão aí, nesse legado. Nossa. E o Babá Eduardo foi um grande amigo, as pessoas não morrem, só mudam de lugar. Ele continuou sendo um grande amigo, né? Mas como é que começou a sua história lá? A sua história no Santos. Você tem quanto tempo de vida no Santos? Acho que a minha idade, A vida? meus 33 anos. Ó, já contou a idade. A idade de Cristo, é bom falar, né? 33, idade do G. Então... Vamos... do G. Apelido carinhoso, G. G é um querido. É o mano do céu, né? Mano do céu. Mano do céu, um querido. E você nasceu, então, num berço já de candomblé? Exato, Ou de Umbanda? exato. Minha mãe, ela é Ibome, ela é de Nanã. Ela foi iniciada... Ela é neta de Joãozinho da Gomé. Ela foi iniciada por Minaquinã, em Diadema, Minaquinã de Xangô, que foi a mulher que trouxe o culto de Babá Egum para São Paulo, a Minaquinã, né? Junto com... Babá Roxinho, lá de Taparica. A Minaquinã tomou obrigação com Babá Bobó. Então, a minha mãe, ela vem dessa casa muito tradicional, que foi culto de candomblé e depois tornou-se culto de Egungun. Então, eu fui criada conhecendo o candomblé. Quando eu me dei por conta da religião, minha mãe já estava afastada dessa casa, porque a Iá dela já tinha falecido, mas ela sempre visitou muito o candomblé. E minha mãe é muito amiga do Babatologi. É muito amiga do Babatologia, a gente ia. Eu me lembro de pequena... Sua bênção também. Sua bênção, Babatologia. Eu me lembro de pequena, eu na casa do Babatologia, dormindo assim, vendo candomblé. E nessas indas e vindas da casa do Babatologia, minha mãe conhece o Babá Eduardo. E o Babá Eduardo tinha as brincadeiras dele, né? Ele era tudo fino, né? Um homem de chumaria, muito elegante, perfumado. Chegava e arrasava. Elegantérrimo, né? Elegantérrimo. Aí eu pequena, minha mãe falava assim, olha, tá vendo olha aquele moço lá, que bonito que ele é. Aí eu olhava assim e falava, nossa, ele é bonito mesmo, né? E aí ele chegava, brincava com a minha mãe, porque ele brincava com todo mundo, e falava, nossa, essa menina, eu ainda vou fazer o santo dela um dia. Olha a coisa. E ficou nessa, ele me via, eu corria dele, né, bem criança, né, porque eu comecei a ter vergonha, né, ele falou que ia fazer meu santo, eu ficava com vergonha dele, me escondia atrás da minha mãe e tal. E sempre frequentei as casas de candomblé junto com a minha mãe, casa da mãe Dango, da mãe Corajaci, minha mãe é tia de santo delas. Bênção também, mãe Dango, mãe Corajaci. Então, eu sempre frequentei esses espaços de candomblé com muita tranquilidade. Fui sempre criança de axé, mas abiã, solta, né? Porque minha mãe sempre quis garantir que eu tivesse uma escolha para estar dentro da vida de axé adulta. Aí, em determinado momento, a gente estava tendo uma conversa, eu já estava com uns 22, 23 anos. Eu falei para ela, eu tô sentindo uma necessidade de procurar uma pessoa para me iniciar. Sabe quando você é tocado? Eu senti o chamado. Chega aquele momento, né? Chegou. Eu tinha acabado de entrar na universidade, tinha entrado na Unicamp, comecei o curso de letras, tava bem, tava conhecendo coisas novas, mas eu senti que faltava alguma coisa para me complementar. E eu sempre gostei de candomblé, brincava de candomblé quando eu era criança, então eu cantava muita cantiga, sempre tive uma vivência de axé, mas sendo abiã e só visitante. E aí eu me lembrei do Babá Eduardo, falei, nossa, mãe, acho que eu vou procurar o Babá Eduardo. E eu mandei uma mensagem para ele no Facebook, nunca esqueço. Babá, tudo bem, gostaria de marcar uma visita e tal. Ele falou, não, vem sim, tá? Eu me expliquei quem eu era, né? Eu lembro de você, vem sim. E eu fui para um churrasco de final de ano.
Fui eu com a minha mãe, vamos lá, né? Vamos lá ver, conhecer a casa. Longe, né? Porque foi de ônibus, 3 horas pra chegar na casa do homem. Eu falei, meu Deus do céu, que batalha. Fui. E aí, o churrasco rolando, Caboclo Lua Branca chega. Caboclo Lua Branca chega. E Caboclo Lua Branca descreve a minha vida de fio a pavio. Eu tinha visto o Caboclo, o Babá Eduardo conhecia só de vista. Descreve minha vida de fio a pavio e olha pra mim. A senhora é uma mulher do Ogum. E aí me explicou que eu tinha uma missão dentro do axé, tal. Naquela altura eu tinha uma outra crença de orixá, porque tinham me falado que eu era de Oxalá e eu vivi Oxalá, ó. Joguei um tempão na minha vida. E aí eu já fiquei... Que palhaço, pô! Mas confesso pro senhor que naquela altura eu fiquei ofendida. Eu falei, como assim? Como? Como assim? Onde fica essa guiada da minha história? O quê, rapaz? Tá mexendo no enredo? Nossa. Aí fui embora. Gente, como esse caboclo fala isso. Aí minha mãe, e aí, o que você achou? O que você achou? Eu falei, ai, não sei. Voltei pra ver qual é que era, pra conversar com ele, assim, num momento mais reservado. Ele sempre tinha muito gosto que frequentassem a casa dele, pessoal mesmo. A gente conversou bastante. E aí, isso foi em dezembro. Em fevereiro aconteceu a festa da Oxum. Iam sair 2 Equedes para um irmão de santo dele, Pai Lino, benção, Pai Lino. E a Oxum dele ia ser vestida. Eu tava lá de Abian, né? Falei, tô aqui, né? Oxum me suspende. E aí me chama no roncó e fala, olha, eu estou te suspendendo, mas você é Eked de Oxumaré. O Oxumaré te escolheu para ser Eked dele. Aí eu já... Tela azul, né? Porque foi muito abrupto, né? A coisa foi acontecendo assim, foi muito intenso esse começo. E aí, deu que em agosto, 9 de agosto, estava iniciada. Saindo na sala, abraçado com o Oxumaré. Assim. E há quantos anos tem isso? Tem 10 anos. 10 anos. 10 anos. 10 anos. E aí, toda uma história, a caminhada. Toda uma caminhada. Nesses 10 anos aprendi bastante. Eu tinha uma outra leitura do que é ser Eked no candomblé. Do papel da Eked, né? Meu pai falava, filha, se você foi escolhida é porque você tem mérito mas isso precisa acontecer no processo de ser Eked, no processo de ser mãe. E hoje, não tendo ele, eu entendo a maternidade, entendo também o que ele dizia com relação a ser mãe e ser mãe Eked. Ele falava muito de como as Ekedes, os Ogãs, eles têm, por exemplo, nos candomblés de Salvador, um papel fundamental de entrada para a casa de axé, e são eles que são consultados primeiramente antes de chegar no Ialorixá, no Babalorixá. Então, eles têm, sim, uma representatividade no sentido de ter um axé e sentir o axé e poder fazer coisas. Porque, às vezes, eu penso, e pensei durante muitos anos, que era muito aquela coisa do paninho, secar o orixá e o Ogã ali malhando na Guidavi. E não é só isso. A gente tem muito para dar e muito para acrescentar. Né? Meu pai sempre comprou a briga. Ele falava, Eked Ogã é o inicio de orixá. Eu não confirmo Eked Ogã. Eu inicio de orixá. Então, eu fui raspada, catulada, passei por todos os preceitos que o Iaô passa, porque na nossa nação, na Govodum, Eked pode ser mãe pequena. Eked tem algumas funções específicas, sim, dentro do santo. Não inicia ninguém, sim, mas tem algumas funções muito importantes dentro do culto, que não só se limitam à questão da troca do orixá, que também é uma honra, e da secagem do orixá na sala. Então, eu tenho aprendido muito isso, né? De que Eked tem, sim, o seu axé. Eu tenho algumas certas autonomias... Não é só para atracar, né? Algumas autonomias que meu pai me proporcionou nessa caminhada. Então, o meu cargo, né, dentro da casa, ele corresponde à voz do axé. Então, a voz do axé não necessariamente... Mas eu acho que não lhe cortando, né? Já lhe cortando. Mas eu acho que o papel das Ekedes, sempre foram... Na atualidade, elas estão bem mais expansivas do que realmente já foi... Está sendo bem mais amplo, né? E há uma importância. Eked é importante demais, né? Eked é importante demais. Tem que se respeitar, né? Sim. É porque eu vejo que houve um estereótipo muito difundido por conta da ausência da incorporação, né? A ausência da incorporação, então, querendo ou não, coloca naquele lugar de limitação mesmo
Muitas pessoas já me perguntaram, mas você sente o orixá? Eu falei, sim, sinto o orixá chegando, vejo coisas, escuto coisas, auxilio hoje a mãe de santo a muitas coisas. Então, existe sim um axé, uma energia e um complemento. Sem a Eked, sem o Ogã, não se faz candomblé. Tá tudo interligado, né? Está tudo muito, 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 muito interligado. E eu faço questão, né, de honrar esse cara. Então, como eu estava falando da questão da voz, né? A voz não é só cantar o candomblé, é saber o que cantar, por que cantar na hora certa, quem chamar, por que chamar, onde chamar. Então, tudo isso tem um significado muito grande, né? Eu tento muito desmistificar essa questão do terrorismo também com relação à Eked. Vou te virar. Olha que o Adjá. Olha não sei o quê. Até porque, sendo bem sincera, nós não precisamos de Adjá para fazer ninguém virar, né? É um instrumento que conduz, mas o axé, a cantiga, né, bem feita, ela pode chamar o orixá sem o devido instrumento. Então, eu tento desmistificar também isso com os iaôs, com os abiãs da casa. Olha, orixá, ele não tem que estar ao meu serviço. Eu vou chamar quando houver necessidade. Então, a menina é abiã, eu vou chamar o santo dela grátis, assim, gratuitamente, porque eu quero alimentar a minha vaidade. Não é assim que funciona. Eu respeito muito essas energias, então eu sei que elas têm um lugar e uma hora para serem chamadas. Não é assim uma coisa... Porque eu acho que isso também afasta, né, os neófitos, os iaôs, dos cargos, né? Claro que tem que ter um respeito, uma hierarquia, mas isso afasta, porque você gera um temor, né? E eu consigo fazer o paralelo de ser Eked com a minha função social, que é ser professora. Você é professora? Sou professora de língua portuguesa. Eu percebi, né? O seu português ele é profícuo, né? Ele é gostoso de ouvir, né? Eu gosto demais. Eu gosto de ouvir quem fala bem, né? Então eu fico assim... E mestra. Ontem virou mestra. Olha! Ontem agora mestra na língua portuguesa. É isso, mestre em teoria e história literária pela Unicamp. Olha, isso é a prova de que o povo do axé não é um povo... É povo da macumba, povo do que... Não, povo que tem cultura, né? Quantas pessoas... Quanta de formação acadêmica dentro dos terreiros, né? Dentro dos ilês, dentro dos coelhos, dentro das casas de santos, né? E isso eu acho que é fundamental para a gente, inclusive, se letrar com relação à questão do racismo religioso que a gente sofre. E não só pessoas negras, pessoas brancas também sofrem racismo religioso. Isso é uma coisa que o Babá Eduardo falava contundentemente. O racismo religioso, ele está, né, presente em toda e qualquer pessoa que é de axé. Né? Tá ali, né? Tá ali dentro, né? Não tem como separar, né? Exatamente. Todo mundo que é de religião de matriz africana está passível de receber aí, infelizmente, o racismo religioso. E a gente precisa se munir academicamente de leitura, se instruir com relação a isso. Esses tempos, eu recebi um conselho de Iemanjá. Iemanjá quer que eu estude. E eu acho que é o que a Ori e a Iemanjá fala para todos, estudar, se letrar, né? Então, eu acho que a grande mensagem que a Iemanjá traz a nós é justamente essa, se letrar, se munir de artifícios, saber o que está cantando, saber o que está rezando, né? Entender sobre o que fala e como fala, porque hoje a gente vive uma sociedade também de um candomblé, de uma umbanda muito instagramável, né? Então tá tudo muito acessível aí para os abiãs, para as pessoas que estão começando. Como é que eu consigo separar aquilo que realmente é real, é profundo, daquilo que é, na verdade, criação de hype na internet? Isso é muito delicado. Então, esses meninos novos, né? Só retomando o link com a fala de ser professora, o que eu tento passar para os mais novos de axé é justamente isso. Que tipo de informação você está colhendo na internet? Será que isso procede? Será que você não deveria se informar com uma pessoa mais velha? Ou buscar um letramento teórico sobre aquilo? Ou será que é a hora realmente de você aprender sobre isso? Né? Um filho pequeno meu veio me mostrar um vídeo de um orixá específico, e ele falou, mãe, o que você acha? Eu falei, olha, meu filho, eu acho que depende. Depende da nação, depende da casa, depende da qualidade desse orixá, tudo depende. Então, essa questão dos tempos, também respeitar os tempos, eu acho que, não sendo saudosista, né, mas já sendo, eu acho que na minha trajetória até aqui eu consegui respeitar os tempos, né? Tinha muita coisa que eu não entendia, mas eu não questionava o Babá Eduardo, simplesmente olhava assim,
mas não questionava. E aí, com o tempo, aí ele vinha e ele mesmo retomava, olha, você viu que aconteceu isso, sim. É por conta disso. Eu, tá. Então, eu acho que essa maturação que é uma coisa que Ogum também me ensina muito, né? Porque o povo fala, o povo de Ogum é explosão, é guerra, é bagunça, não sei o quê. O que Ogum mais me ensina, padre, é paciência. Só se vê sua guerra com paciência, né? A grande estratégia de vencer a guerra é a paciência, né? Sim, se a gente não tem paciência para as coisas da vida, a gente se atropela inteiro, né? E como aparece flor na sua vida? Agora, quanto tempo vocês se conhecem? Como é que foi esse encontro? Por que jardim andavas? Ô, Flor, em que jardim andavas que encontraste esta flor? Vamos revelar o mistério agora? Tadadã! Revela. A gente se conheceu em 2021. Então foi um amor pandêmico. Pandêmico, então um aplicativo. Vou de máscara ou não vou de máscara? Oh, meu Deus! Ai, que é a máscara! Encontro por aplicativo, 2021. A partir de agosto de 2021 a gente se conheceu. Estava no aplicativo lá e deu match. Deu match. Não, que é? Eu vi flor, eu falei, nossa, flor? Nossa! Ele achava que era a única flor. Você é filho de Narciso, né? Então. Tem pessoas que me perguntam, nossa, mas o mesmo nome? Você tem algum problema aí? Você é Flor? Floriza. Floriza, e ela é Florência. Sim. Olha, que coisa, né? E aí a gente, enfim, desde que se conheceu, a gente ficou junto. Não sei o que me contar. Quando a gente foi, a primeira vez que você foi apresentar lá o babá. Então, porque aí assim, começa o vínculo dela com a religião. Porque assim... Porque você não era da religião. Não, sabia nada eu de venho candomblé. de uma família católica, tenho educação católica, Fez primeira comunhão, crisma. tudo. Era irmã da igreja, Catequese. e ela ia assim, ó. Não, eu acho que de alguma forma, eu quando comecei a estudar, eu acho que eu também neguei muito essas origens mais católicas, mas eu acho que isso também me constitui muito como pessoa. Eu sou assistente social, eu acho que também essa participação na igreja também me mobiliza questões políticas e tal. Então, eu não quero negar essa trajetória, faz parte de mim e da minha educação. Não tem como esquecer uma história, né? Sim. E aí, enfim, quando a gente estava se conhecendo, tinha essa questão da religião. Eu lembro dela falando, bom, eu sou do candomblé. E ela, tipo assim, será que... E agora? Será que vai acontecer alguma coisa? Será que vai ter uma xenofobia? E eu fiquei de boa e tal. A única questão era, neste primeiro momento, ter essa paciência de, por exemplo, eu tinha uma função, final de semana, sem celular, não conseguia ver ela. Preceitos. E aí essa questão... Pra quem não tem costume, acha esquisito, né? Nossa, e eu era categórica. Olha, querida, não vou poder porque tal e tal. Tem orçamento, tô de preceito, tem jeito, tem que desligar o telefone, né? Isso, ele assumiu o final de semana, então Essa aí... neguiana, cadê ela? Não, eu entendi. Sim, mas na cabeça respeitei. fica, será que tá mesmo no candomblé? Não, eu nunca tive dúvida. Nunca teve dúvida? Não, Nem esse não. filminho assim? Não, Que eu bom. nunca desconfiei. Mas eu acho que foi já um exercício de paciência e de compreensão. Logo de início, assim. E aí ela te leva pra conhecer o papai Eduardo. Então, que eu já sabia que tinha um vínculo muito forte. Eles têm um vínculo muito forte. Então, eu sabia... E para ela, o Abba Eduardo era um pai. Então, eu estava indo conhecer meu sogro. Sim. Tipo, Mais do que um pai de santo, um pai. Olha só. Primeiro, eu já conheci a mãe dela, que eu lembro também já foi uma questão, mas foi tranquilo. E também na própria casa dela, como a mãe dela também do candomblé, eu também, antes de inclusive morar junto, a gente Vou fazer já... uma pergunta meio de... É o seu primeiro relacionamento homoafetivo? Você já tinha... De ficar junto, é o meu primeiro relacionamento homoafetivo, sim. Tinha alguns lances aí, né, padre? Que a vida você sabe como é, né? Todo mundo tem curiosidade de saber qual é a do padre. Eu vou contar um dia. Tô me impressando. Qual é a sua? Tem que fazer o chá revelação, padre. Vou fazer o chá revelação da minha orientação sexual. Eu acho. Vai estourar, não vai? Vai.
Aguardem. Aguardem surpresa por aí. Mas aí, então você já a primeira pessoa que você tem assim, um relacionamento sério. Pra apresentar pra família. Sim. Mas a sua orientação já era definidíssima, já. Sim, já era definida. Aí vai. Aí foi conhecer o sogro. Aí um dia ele me falou, então, a gente vai pra casa de candomblé e tal, que eu quero que ele te conheça. Eu falei, então tá. Aí fiz um bolo, porque ele gostava muito de comer. Nossa, sério? Meu Deus, sério. Aí ele me apresentou e tal, mas ele... E aquele jeito de Lorde. Nossa, Mas o Lorde sério. eu fiquei Tá. assim... Argentina? Ih, meu Deus! Aí ele justo tinha ido pra Bahia, estava contando de uma viagem e tal, a gente longe. Sim, já Ela motiva sentou o lá, distanciamento, né, Bruno? 3 metros longe, assim, eu sozinha. Ele falando. Aí, um momento, eu comecei a sentir uma pressão no peito. Aí eu, Orixá. tô passando mal. Eu não entendia nada. Eu acho que eu conheci um pouco sobre candomblé de Umbanda quando vim para o Brasil através de textos acadêmicos. Mas não... Mentira, fui para um terreiro de Umbanda, mas não conhecia muito. Aí ele me olhou, muito sério. Aí ele falou, então, esse é um terreiro de candomblé. A gente aceita branco, preto, gay, não sei o que, bum. Passou. Aí a gente foi limpar o barracão e tal, vinha me testando. Aí, será que vai limpar? Não sei o quê. Tá. E foi tranquilo. Aí, eu fazia 2 anos que estava aqui no Brasil e eu tinha medo de ter que voltar para a Argentina porque estava acabando minha bolsa, precisava achar trabalho. A pandemia também era muito difícil porque não conseguia fazer muita rede, então não sabia se ia achar trabalho, do que, enfim. E aí, por intermédio da Flor, eu fui consultar algumas coisas com ele. E aí... Foi jogar os búzios? Os búzios. Aí caiu os orixás. Né? E aí... Aí você era filho de quem? De Xangô. De Xangô? E aí, enfim... fui fazendo algumas coisas já até que uma hora ele chegou a me convidar a entrar no terreiro. E, enfim, ele assumiu que eu precisava cuidar de Xangô. Então foram mais ou menos quase, não sei. Porque eu entrei em abril de 2022. Então foi menos de um ano aí dentro já da casa de candomblé com o Baba Eduardo. Até que, infelizmente, ele foi. Mas, enfim, eu acho que é uma convivência, um aprendizado muito grande, porque eu moro com ela, com a dedicação que ela tem na religião. É uma visão de vida, de mundo totalmente diferente, de cotidiano. Não é só ir na função e só. Ela pratica a religião o tempo dia a inteiro. dia, né? Dia a dia. Candomblé é dia a dia, né? dia a dia. Eu penso que candomblé é só no salão ou na função do terreno. É o dia a dia, né? Nossa. Você vive candomblé, né? Eu vivo candomblé 24 horas por dia. Vivo candomblé o tempo todo. Eu tenho algumas coisas que o próprio Baba Eduardo deixou pra mim na minha casa como proteção. Então ele fez algumas coisas pra mim, né? Por conta... Na minha casa é uma casa só de mulheres, né? Primeiro era só eu, minha mãe, meus cachorrinhos. Aí depois veio a Florência e a Somar. Ele, filha, eu vou fazer umas defesas, uma segurança pra você cuida. Então eu tenho toda uma questão protocolar, né? Com esses cuidados. Uma época também, no período de luto, os meus orixás precisaram vir para minha casa, então eu tenho um espaço destinado aos meus orixás. Hoje eles já estão de volta, né, no terreiro, mas eu tenho um espaço destinado a isso. Então eu tenho todo um cuidado contínuo com o axé, cotidiano, e faz parte da nossa vida, assim, da nossa rotina. É muito natural, flui muito, assim, sabe? E a gente vê algum passando, deixa um passando, e passa um, e passa outro, dentro de casa, tranquilo. Deixa eu fazer uma pergunta. No trabalho, a senhora é professora, Sim. né? Leciona para que Ensino médio. jovens, né? Adolescentes, Jovens. Né? Como é ser professora, ser candomblessista, ser uma mulher da diversidade para alunos de uma idade complicada que é a adolescência para a juventude? Como é? Olha,
Se eu te disser que é tranquilo, o senhor acredita? Acredito. Nós vivemos num mundo que está em constante mudança, né? Porque os jovens, eu trabalho com jovens de classe média alta, né? Esses jovens, eles têm uma apropriação de informação altíssima, em detrimento da minha geração, que é só, sei lá, 15 anos mais velha que eles têm uma apropriação de informação muito alta e uma abertura bem grande para o diálogo. É claro que no meu espaço de aulas de literatura, de língua portuguesa, eu não faço nenhum tipo de doutrinação, mas eu tento, em alguns momentos perspicazes, fazer algumas imersões. Você não é apologética. Não sou. Mas hoje aconteceu um fato curioso, inclusive, né? Uma aluna, hoje eles estão em um período de provas, então as aulas são mais destinadas às práticas de estudo. Uma aluna começou uma conversa com 3 amigas com relação a uma macumba que ela tinha achado na casa dela. E eu tô só ouvindo ela contar da macumba que ela achou na casa dela. Aí eu, posso fazer um comentário para o que você tá falando? Aí eu falei, faz sim. Você sabe o que é macumba? Elas pararam, assim, ficaram me olhando. Não é essas coisas que a gente encontra? Eu falei, não, macumba é um instrumento musical. Parece um reco-reco, assim, comprido, assim, de madeira. De madeira, né? E aí, né, lá no passado, quando se tocava o reco-reco, se tocava macumba. E aí se popularizou, né, o tocar macumba, fazer a macumba. Aí elas ficaram olhando. Aí, como é que a gente nomeia, então, essas coisas? Olha, você pode nomear como um trabalho, né? Uma oferenda. Tem outras nomenclaturas. Sabe por quê? Hoje no Brasil existem muitas comunidades afro-religiosas. E se você se refere a elas e as coisas que elas fazem como macumba, você está cometendo racismo religioso. Elas, nossa, a gente não sabia, Flor, que bom. E, tipo, todo mundo parou para ouvir, não só as 4 ali envolvidas no assunto, todo mundo ficou. Então, são nesses momentos que eu acho importante fazer essas imersões. A gente trabalhou com o livro Olhos d'Água, da Conceição Evaristo, que também traz muita coisa com referência à ancestralidade, a questão de Oxum. Eu sempre tento, na medida em que posso, colocar essas discussões em pauta para mostrar que a religião de terreiro ela não é invisível. Nessa questão do racismo religioso, também, sendo uma professora, estando numa instituição de ensino, o racismo é estrutural. É o racismo na sua forma mais dolorida, né? Que é o racismo realmente por cor de pele. Você já sofreu? Como forma de ofensa verbal, não. Isso, mas velado... velado, né? Aquilo de... Velado... Nunca diretamente. Nunca diretamente, mas você consegue perceber quando as pessoas, inclusive, se incomodam quando uma pessoa negra chega. E outra, o racismo velado, o estrutural, ele já está em toda forma quando você se percebe como a única professora negra, a única referência negra. Parece que a única pessoa negra que aquele aluno viu na vida, num lugar que não é a empregada, num lugar que não é a babá. Então... Está em outra posição, não a costumeira, né? Sim, mas eu consigo ler em vários lugares por onde eu já trabalhei pessoas que olham para mim como com um profundo desejo de que eu não estivesse ali. Assim, eu acho que é essa a sensação que fica. Mas aí, em relação a isso, a esse racismo velado, mas aí também soma-se a sua religiosidade. E aí soma-se a sua orientação sexual. Você, nesses outros pilares de preconceito, você já passou por uma situação? Lesbofobia não. Racismo religioso, sim. Em uma outra instituição que eu passei, inclusive era uma instituição católica. E aí foi um pouquinho... mas foi de pessoas que trabalhavam comigo na equipe, assim, né? Umas questões pontuais. Mas por que você mexe com isso? Aí eu... Tá, você me perguntou. Porque, assim, eu também não dou carteirada, assim, sabe? Você me perguntou qual é a minha religião. Eu falei da minha religião. Você tá me questionando porque eu mexo com isso? E não é isso. E o que é isso? Né? Por que isso, né? Porque é isso. Isso tem nome, né? Tem nome. Eu faço parte de uma religião. Então essas situações já aconteceram, sim. A gente passou por uma situação de lesbofobia semana passada em São Paulo, na Praça da Sé. A gente andando de mãos dadas. Conta aí. Não, conta. A gente andando de mãos dadas e tem aquela coisa, né? Dos pastores, dos pregadores. Os pregadores da rua, né? Batendo assim.
O pastor veio pra cima da gente e falou, ai, porque puta, sapatão, vai pro inferno. E ele tipo, chegou muito perto. Muito perto. Gente! E essa aqui, o Xangô já pegou Já a fogueira, foi. calma. Ela já queria, calma, se acalma. Essa pessoa, ela tá deturpando o que Cristo colocou. Porque o Cristo falou pra amar as pessoas, não pra fazer isso. Não é assim que se lida com o diferente. Ele nunca fez, nem nunca mencionou nada em relação à sexualidade de ninguém, gente. Não, inclusive a gente vinha comentando, porque a gente já viu ele de longe. Aí ele estava tendo na Bíblia, ele já estava numa vibe... Lá no Rio de Janeiro, também, no Carioca, tem um grupo que faz isso, vai falando, batendo na Bíblia, e eles não poupam as ofensas, até com linguajar de baixo calão, né? Foi bastante pesado e chocante pra gente, porque graças ao Orixá, até esse momento, nós duas nunca tínhamos passado por uma situação assim. Eu costumo falar que a gente é muito blindada de certas coisas. Assim. Não, a gente percebe olhares, sei lá, andando aqui em Campinas, às vezes tem pessoas que olham, mas até aí, uma né? coisa tão explícita como foi essa situação, eu fiquei meio que assustada, porque não estava aguardando uma situação assim. Eu acho que a gente tem o privilégio de viver nessa época, embora a gente pode fazer uma análise geral. A direita às vezes está avançando, a gente tem que ficar de olho, mas a gente não tem tido nenhum tipo de problema por andar de mãos dadas na rua. Então, foi muito chocante, porque a gente não estava aguardando uma situação assim. Eu até acho que essa questão de preconceito é mais gritante em relação a esse bilateralismo político, mas eu não vejo que somente, né, direita ou esquerda, isso está muito dentro das pessoas, né? Há pessoas que são de esquerda que também são... Que propagam com são força. homofóbicas, são xefóbicas, né? Sim. Eu acho que as formas de preconceito, elas estão espalhadas para todo lado. Onde você olha, infelizmente, você tem pessoas que não conseguem lidar com o diferente. Eu nem gosto da palavra tolerância, porque para mim tolerar Por que tolerar, né? Eu não tenho que te tolerar, eu tenho que te respeitar. E se você pegar no dicionário, o respeito está antes de tolerar, né? Antes, o R é antes do T, né? Sim, muito antes. Né? Eu acho que é por aí mesmo. A questão do respeito, ela é primordial. Então, eu tento, na medida do possível, na escola, fazer essas pequenas imersões que é para plantar sementinha mesmo. Ó, que nem o que aconteceu hoje da questão da macumba. Foi refletir. Você levou para casa, se falou para a mãe. Eu não me importo. Assim, eu não vou... O que eu não faço é deixar um negócio desse passar, assim, batido. Não pode, né? Não tem como, né? Pô, macumba. Pô, gente, 2024, vamos lá, né? Ainda com esse linguajar. Vamos pensar, né? Vamos pensar um pouco, vamos ressignificar isso. Vocês são jovens inteligentes, com acesso a uma educação de classe A+. Eu não posso deixar esse tipo de coisa acontecer. Então, meu papel enquanto educadora também é esse. Não é só ensinar a língua portuguesa. Porque tem muito professor, isso no mundo todo, né? Já vi muitos colegas que se formaram comigo, inclusive, que ele entra e dá aula dele e não comenta nada sobre nada. Só que não é assim, né? A educação não é assim. A educação é você formar um sujeito completo. Então, a partir do momento que um cara fala macumba na minha frente, eu não vou fazer nada com essa informação, alguma coisa está dando errado no meu projeto educativo. É verdade, não é? É verdade. Pô, eu tenho que ir pra cima. E se você não diz nada, você está fazendo parte de um retrocesso, né? Você está se retraindo no momento em que você deveria avançar, né? Exatamente. E essa juventude com tanto acesso à informação, são eles que são os responsáveis pela mudança. Porque tem muito aluno que já vem com a informação pronta, dada para você. Até mesmo em questão de sala de aula, o cara já questiona o que você tá dando. Por que eu não vou também questionar o que esse cara fala com relação ao conhecimento que ele não tem? Então, acho que é muito importante toda vez tocar nessas pautas. Então, eu sempre faço essas pequenas inserções no que compete a questão da diversidade, do respeito ao outro, né? Tenho alunos que se consideram já pessoas trans. Eu pergunto seus pronomes são quais, eu utilizo. Eu respeito as pessoas, né? Eu acho que isso é primordial para a gente viver numa sociedade de extremismos, né? O respeito, para a gente tentar combater esses extremismos realmente com respeito. Essas polarizações com respeito, com a dignidade, né? A gente está no mês
começamos aí o mês do orgulho, né? Então, para mim, é muito importante também falar da questão da lesbiandade, porque é uma pauta invisível dentro da bandeira, inclusive, né? Todo mundo fica focado lá na questão do gay e esquece das lésbicas, né? Tem a marcha, tem as marchas trans, que também estão ganhando visibilidade, mas a questão da lesbiandade ainda é uma pauta invisível, inclusive dentro de terreiro, né? Quantas mulheres, quantas histórias você escuta de mulheres matriarcas, ebomes, que são, sim, mulheres lésbicas. Teve ali a polêmica da mãe Stella de Oxóssi, tudo aquilo que aconteceu com ela. Era uma mulher lésbica dentro de axé. Por que a relação não foi respeitada? Eu fiz questão de fazer com ela uma união estável e com a bênção do meu pai, com certeza, porque a gente é uma família. E agora vai ter mais uma peça, né? Muito chique, gente. Spoiler, novidades. Vai contar umas coisinhas agora. Gente, me casarei novamente com essa mulher, com as bênçãos de Padre Pedro. Já estamos organizando, né? 8 de Setembro. setembro, né? Vamos ser abençoados. Eu vou simplesmente, né, ratificar Olha que chique. o que foi feito pelo meu irmão Babá Eduardo. Isso aí. Nossa, Vai ser uma sensacional. ratificação, né? Ele já selou, eu vou completar o selo, né? Olha, gente, com as bênçãos de Jorge. Lá no Santuário de São Jorge, né? Com as bênçãos de Jorge. Pá, vem coisa por aí, né? Vou dar um spoiler em relação à minha orientação sexual. Ai. Uma coisa que eu já posso falar. Eu sou sapiosexual. Vai pesquisar. Fica a dica, né? Eu sou sapiosexual. Agora, eu tenho também a minha orientação a nível de relacionamento. Mas uma coisa que eu sou é sapiosexual. Vai pesquisar. Depois você fala o que você acha. Nossa, sensacional, sensacional. Já sabe o que é. Então, o Babá Eduardo, uma pessoa que mantinha comigo uma relação de irmandade muito grande, né? E eu lembro que vocês foram na igreja, a primeira vez que ele foi lá no Santuário de São Jorge, você estava com ele, não estava? Sim, numa missa para São Jorge, mas com a intenção de Santa Sara Cali. Festa Santa Sara, né? Sim, festa Santa Sara Cali, com a intenção de Santa Sara Cali. Foi muito bonito. Fazia muito, 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 muito tempo que eu não ia a uma missa e que eu não me sentia tão acolhida numa comunidade católica, porque isso faz toda a diferença também, né? É porque a igreja anglicana, né, ela tem essa diferença da igreja católica. Não é que a igreja católica não receba a todas as pessoas, recebe, né? Mas nós temos essa inclusão mais acirrada, né? Em não só receber, mas entender que todos podem participar de tudo. Eu acho que esse é o grande segredo do ecumênico, né? Esse trânsito entre as religiões, o respeito entre elas é fundamental. Eu acho que nesse sentido, o Babá Eduardo fazia questão. Eu me lembro muito dele falando com muito carinho do convite que ele fez ao senhor para falar de Santo Antônio, que semana que vem, Santo Antônio sincretizado como Exu. Inclusive, acho que eu vou voltar. Eu acho que, produção, eu volto, né? Acho que eu estou para voltar em Piracicaba. Para falar de Santo Antônio, olha. Para falar alguma coisa em relação a Santo Antônio, né? Olha. Mandar um abraço, inclusive, para um grande... Eu falei que virou meu primo, né? O Antônio de Paula, né? Antônio de Paula. Historiador lá de Piracicaba. Bem Antônio, né? A gente falou... Ele também deu uma aula sobre Exu, né? Isso. E ele ficou muito honrado porque é muito importante que a gente traga pessoas que têm o devido letramento de outras religiões para agregar, né, a esse conteúdo. E o sincretismo religioso é uma questão que faz parte da nossa história, né? Há muitas pessoas do candomblé que são, né, contrárias, têm suas limitações com relação a isso, mas a gente não pode negar que faz parte da nossa história. Eu acho que o sincretismo, na atualidade, não se faz necessário. Porém, é aquilo que não se pode jogar uma história fora, né? Existe uma história, todo um contexto sobre o porquê, o pra quê, né? O porquê e o pra quê do sincretismo. É a mesma coisa que também levar o Iaô para a igreja depois que sai do Rodem, do Roncó. Eu não vejo porquê, né?
Porque a maior bênção que pode se receber, se recebe lá dentro. Sim. A maior bênção pro Yahu é lá dentro. Agora, por uma questão de tradição, tudo bem, né? Então, o sincretismo religioso, ele não é algo fácil Não. para se viver, né? Eu sofro com perseguição por causa de... lá é a igreja de São Jorge ou de Ogum? É de São Jorge, mas o povo de Ogum tem acesso fácil. Eu acho que o sincretismo, ele deixa muito aberto um campo de dualidade, né? E fica nesse trânsito, nesse entremeio entre as religiões de origem romana, católica, anglicana e as religiões de matriz africana. Mas eu acho que esse trânsito também é importante para demarcar justamente esses fatos históricos. Não há como negar o papel da Umbanda na história do Brasil. Esse final de semana, inclusive, eu estive na casa de uma pessoa muito querida, que é o pai da nossa Yalorixá agora, o pai da Iá Marcela e da Sayó. Beijo, seu Carlito! Amo, amo! E ele estava falando do terreiro lá de Poços de Caldas, o terreiro do Orozimbo, um terreiro muito antigo de Umbanda, inclusive que o Babá Eduardo frequentou quando criança, né? Porque ele tem alguns irmãos mais velhos que frequentavam o terreiro. E ele estava contando histórias da tradição da Umbanda lá de trás. Nós ficamos uma tarde toda ouvindo essas histórias de tradição de Umbanda. Ele, como diz um burro do seu Marabô, recebe seu Marabô, seu Carlito, com mais de 80 anos, seu Marabô ainda ao pé. Ainda. Opa! Dentro, mostrou até a capa do seu Marabô pra mim. Linda a capa. Seu Marabô aí. Seu Marabô. E ele estava me contando, né, nos contando histórias incríveis da tradição de Umbanda, a questão com inclusive as formas sincretizadas, como eles fazem os trabalhos. E assim, para nós de Candomblé, é uma honra tamanha poder ouvir. Porque tem muito isso também, essa rixa, né, Candomblé, Umbanda. Poxa, que aula que esse homem me deu. E se seu Marabô pegasse naquele momento, eu ia dar do baile e tomar a benção dele. Que aula, que história. Eu acho que é o que falta muito para as religiões de matriz africana, para muitas pessoas, essa humildade, essa abertura de escuta, de poder ouvir o outro de outras crenças, né? Me lembro também com muito carinho da visita que o senhor fez à nossa casa, num momento muito crucial, né? Que foi a última festa que Oxumaré esteve em terra, dançou. E detalhe dizer que o Babá Eduardo estava com a infecção na virilha, né? E Oxumaré dançou que sem como se nada tivesse acontecido, né? Ele dançou, deu o rum dele completo com o pai, com a enfermidade, assim, na virilha, bem agravada, já bem avançada. E... Eu lembro que quando ele jogou os búzios, né? Jogou pro alto, eu catei um monte, guardei, e esses dias, na festa de São Jorge, não foi esse dia agora, quando você foi levar doações pro povo do Sul, eu falei assim, eu quero te mostrar uma coisa. Todos os búzios que o Oxumaré jogou, que eu peguei, todos guardados, né? Todos guardadinhos. E eu mostrei, esses são os búzios, até fiquei emocionado, que o Oxumaré do Babá Eduardo jogou, eu catei, todos que eu catei, eu guardei. A pessoa que fala assim, ele anda com o meu povo da axé só por causa de política. Não, eu tenho carinho pelas coisas. É como entrar lá no santuário, você sente o axé que tá aqui. Opa! Toda vez que eu vou lá, eu sinto esse axé, hein? Tá falando da festa. Aquela festa foi muito bonita, né? Foi bonita. Nossa, olha, a festa de Jorge foi assim... Não, tô falando da festa do Oxumaré, né? A festa de Oxumaré. Foi muito emocionante, porque a gente tava... Né, a gente já tava muito tocado pela questão da enfermidade, né? da enfermidade do babá, e a gente não sabia até que ponto o Oxumaré poderia dançar, né? Dentro do roncó, conversei com ele, o meu pai. Como é que tá? Não. E dançou tudo, né? Dançou tudo, né? Tirou 7 anos do Pejigan Clayton, que é outro Pejigan da nossa casa, ele que cuida da ancestralidade hoje. Foi um momento muito emocionante, muito marcante, e agora eu preciso contar, né? Isso é muito interno, mas eu preciso contar, né? Porque toda vez que o Oxumaré vem, ele fica lá em cima esperando para abraçar os filhos. No trono, né? No roncó mesmo, né? A gente vai subindo por idade para abraçar o Oxumaré. E dessa vez, o abraço de Oxumaré foi diferente. Porque eu lembro que eu toquei na virilha do pai, eu falei, meu pai, por tudo que é mais sagrado, tira isso dele. E ele me abraçou de uma forma
Eu costumava brincar, né? Brincar assim, ele tem abraço de cobra, né? Abraço de cobra, ela vai... Até quebrar o osso, né? Exatamente. E ele me deu um abraço tão forte, tão forte, tão forte, que eu não consigo me esquecer da força dele me abraçando. Sempre foi forte, mas daquela vez foi mais forte do que todas as outras. Isso me deixou com medo, me deixou... Eu lembro que eu comecei a chorar, que eu sou chorona. O orixá me abraça, eu já choro, eu já me emociono, eu começo a cantar, eu já choro. Eu choro com tudo. E eu chorei muito, ele tinha que descer, porque ele também deu o rumo, mas ele, a matéria estava cansada, já tinha que desvirar ele logo, né? E assim, foi muito angustiante, Eu lembro que ele comentou comigo, quando eu cheguei lá no Ilê, que ele falou assim, eu tô tão mal que eu estou com um absorvente na virilha. Porque tava tudo aberto, né? O absorvente feminino tava na virilha. Sim. A secreção tava vazando, né? Sim, tava vazando bastante. Porque a infecção estava muito perto da artéria femoral, né? E foi justamente o que acarretou o óbito dele. E, inclusive, eu acho que foi nessa festa que ele falou para ela, né, no meio de todo mundo, que ela não precisava se preocupar com relação ao fato de ser argentina e ser de axé, na frente de todo mundo. Porque Xangô já estava começando a se manifestar, né? Tá começando a pegar. E ela não precisa se preocupar. E ele falou com muito carinho, o candomblé é para todos, inclusive para ela, que achava que não poderia. Tem questões ainda com relação à branquitude, com relação a ser de outro país, mas isso que ainda é muito marcante, e eu tento carregar e levar adiante esse legado do meu pai. O candomblé é para todos que quiserem. Eu acho que é isso que é o mais importante. Acho que se ele estivesse aqui de forma corpórea, né, que está presente, né? Com certeza. Ele estaria na festa de São Jorge que passou, na festa de Santa Sara que teve agora. Opa! Né? Tem uma coisa que ele gostava era festa, né? Festa. Fervo. Um samba. Nossa, ele amava. Ele tinha uma vitalidade, assim, extrema. Pique pra tudo. Às vezes a gente tava lá, terra arrasada, depois de candomblé, assim. O homem já 5 da manhã já tava de pé, fazendo coisa e indo, ia pra evento. Toda vez que eu ligava pra ele tava cozinhando. Eu falei, você não para de comer, não? Amava cozinhar. Amava. Ai, aquele nhoque, aquela lasanha. Nossa. Oh, meu Deus, saudades. Deixou muito... Eu lembro que o AG1 da festa de Oxumé foi ele que fez, né? Sim. Eu falei assim, você tá doido? Você fica em pé o tempo todo cozinhando. Ele falou, eu fiz o AG1 todo. Sim, ele fazia questão. Tava bom, hein? Ele fazia questão de fazer os AG1s das festas. E ele era praticamente o último a tomar banho. Ele deixava todo mundo se arrumar, todo mundo se perfumar, todo mundo, vão indo. E aí, quando chegava, ele era o último. Porque ele fazia questão de que a comida, né, que é uma coisa muito sagrada para nós, estivesse impecável, com o toque do tempero dele, que as pessoas pudessem repetir, que comessem bem. Então, a gente costuma dizer, né, nossos irmãos, meus irmãos, que a nossa casa de candomblé, ela não é requintada. Ela é imponente, sim, né? Ela é imponente pela sua estrutura, pela sua presença, mas ela não é... A gente não gosta de luxos, dessas ostentações, né? Porque existe muito isso, né? Tem muitos candomblés que ostentam bastante. A gente repara bem candomblé da antiga, né? Exatamente. Porque o pai falava, né? E acho que a mãe Marcela continua no mesmo esquema, que a gente faz candomblé para orixá. Se vem pessoas, a gente convida as pessoas, se elas vêm muito bem, que bom. É sempre bom ter assistência, ter quem possa aplaudir orixá. Mas a maior festa já foi feita no Roncó. É o que eu falo, né? A maior bênção foi lá dentro, né? E candomblé é feito para orixá, não para ostentar roupa. Até outro dia atrás eu estava usando a roupa da minha iniciação. Então agora que eu estou começando a trocar as minhas roupas, porque não é porque eu sou EQED que eu gozava de certas vaidades. Eu só usei richelieu mesmo e os entremeios nos 7 anos. Eu podia sentar na cadeira, sentar ao lado dele, tinha alguns privilégios, sim, mas eu passei por todas as coisas que deveriam ser passadas. Ela tá vestida assim, dessa forma, porque na nossa tradição, a biana usa nada de cor
e nada de barra, nada, nada, nada até ser iniciado. Isso quando tiver os méritos de poderá alguma coisa, entendeu? Então, a gente... Não é porque a sua esposa que tem que ser diferente, que tem alguma regalia, né? Não. Vamos regatear porque... Inclusive- A esposa quer. Peraí, não, acho que pode. Não pode. Pior pra ela, se a esposa quer. A cara dela. Você deu mal, hein? Quem mandou casar com a Iked? Fico de olho, assim. Só filmando. Não posso falar nada, mas eu falo... Então, e lá também, o tratamento é o tratamento de ABIAN, de AO, como qualquer outro. Assim, eu não... Que é uma coisa que o pai sempre ensinou também, o trato, a hierarquia, isso precisa ser respeitado, né? Ser casal de axé é bom ir junto, é bom comentar sobre as coisas que vê, aprender junto, né? Ver que ela aprende é muito, muito gostoso, né? Eu confesso que eu passo por vários medos, por vários receios também como esposa. Eu tô falando, a Florisa que tá falando, a Florisa esposa, tá? Não é a Iked. E passo por medos, passo por inseguranças com relação à trajetória que ela vai passar, sim, porque eu já passei por muita coisa sendo a Iked. E já passei coisa, já tomei Shiba, porque isso faz parte da vida, né? Um processo todo do axé se passa por muita coisa. Sim, tenho receio de que ela passe por coisas, né? Mas também é muito bonito você ver o crescimento do sujeito autônomo, como vai se ganhando corpo, vai se ganhando independência dentro do axé. Musculatura espiritual, Musculatura espiritual, exatamente. E assim, tem coisas que eu jamais vou poder fornecer a ela no sentido de pensar, por exemplo, a mediunidade da incorporação. Eu posso dizer que eu respeito e que eu entendo, mas que eu sei como é, não Mas posso. já incorpora? Eu estive bem perto, mas ainda não. Ainda não cheguei. Tá. Mas eu acho que também, só complementando também um pouco o que ela está falando, eu acho que também é muito também... São dois vínculos ao mesmo tempo, porque a gente é um casal, mas também lá dentro ela é uma autoridade. Então... Você consegue separar isso bem? A gente tem aprendido. É um processo. Mas eu acho que também, uma das coisas que veio na minha cabeça, eu lembro muito, em 2022, numa festa, que eu devo muito respeito a ela e Ogum, por ter me mostrado um caminho de cuidado espiritual que eu estava precisando. Então, essa hierarquia, esse respeito, também atravessa o relacionamento de uma outra forma, porque a gente é par em alguns momentos, em um momento que não é. E eu acho que isso também acho que a gente também aprendeu muito isso por uma adequação, inclusive, do babá, porque eu acho que isso também o tempo todo tinha que ser separado. E hoje também a gente aprende com a mãe Marcela, porque também ela é casada com o Ogá da casa, que também tem essas vivências, que é diferente. Eu acho que construir um relacionamento homossexual na religião traz outros elementos, com certeza, porque atravessa muito, é muito diferente. Inclusive, porque a homossexualidade, ela é muito carregada do estereótipo vinculado à prática do sexo, né? Então tem muito a ver com isso, né? Não, o estereótipo, as festas, o fervo. A gente gosta. A pegação. E uma coisa que o candomblé traz para nós e nos ensina enquanto casal é que nem tudo é sobre o carnal. Meu amor por ela está também quando ela vai se cuidar, quando ela vai fazer as coisas dela, quando ela se iniciar, quando ela tiver que viver o preceito dela, porque isso é um processo individual. Se eu a amo, como é que eu posso não querer que ela cresça? Então, isso faz parte de uma trajetória individual dela enquanto pessoa. Se ela me ama, poxa, ela esteve junto comigo em um dos momentos mais difíceis da minha vida, que foram os meus 7 anos. Pra você ter noção, Padre Pedro, faltava 2 semanas para eu recolher para os 7 anos. A Kizumba estava tão forte que eu peguei Covid. As duas pegaram Covid. Nossa. Obrigação marcada. Peguei o resultado, a gente estava dentro do carro, no estacionamento lá perto do Mercadão, passei no meu telefone e falei, pai, tô com Covid. E eu, o quê? Tô com Covid.
E assim, foi muito tenso, por inúmeros fatores, de pessoas que não queriam que a obrigação saísse. O filho dele, o Carlos, ia se iniciar a menina, a Rombona da nossa e a Lorixada e a Marcela. Então, o Roncó tava muito cheio de gente. Como é que é? Foi assim, uma loucura. E ela me ajudou muito nesse momento da pré-obrigação. Ela cumpriu um papel, e isso ela nem tinha entrado ainda. Ela acabou entrando no meio do rolo, assim, pra me auxiliar com várias coisas. Inclusive, porque eu tenho uma mãe muito idosa e acamada, e ela me ajudou muito nesse processo. E esteve muito par durante o meu quelê dos 7 anos, assim, sendo muito parceira. E foi um momento muito de escuta, de ouvir, né? Então, eu acho que a relação homoafetiva dentro do axé tem muito disso. Tem esse privilégio, né? De que você não está disponível corporalmente para o outro o tempo todo. E tudo bem. Não, e não só corporalmente, você não está disponível. Você não está disponível no tempo todo. Porque a dedicação na religião também é uma dedicação individual. Tem momentos que, quando ela tem que fazer as coisas dela, de uma obrigação ou tal, ela não está disponível. E nem sempre os preceitos são combinados, né? Nem sempre os preceitos são combinados, a presença do orixá é muito forte. Tem vezes que ela fala pra mim, nossa, eu olho pra você, eu só tô vendo algum. E eu olho pra ela e falo, nossa, eu olho pra você, eu só tô vendo Xangô. E fica aquela... Uma pergunta. Agora, como é a convivência de alguém de Xangô com Ogum? Porque é meio estereótipo, né? Como é que é? Olha, padre, dizer pro senhor que tem muita negociação. Muita Diálogo. muito diálogo, muito acordo. A gente quase não briga, a gente briga mais por questão doméstica, coisa besta. Mas as duas são muito intensas, assim. Se eu falo que eu não vou fazer tal coisa, eu não vou. E se ela fala que não vai fazer, também não vai. E fica assim, entendeu? É a espada de um lado e o machado do outro. E a sua mãe quem é? Minha mãe é de Nanã. Não, sua mãe... Ah, minha mãe é Iemanjá. Iemanjá. E a sua? Yansan. Sim, Yansan. Ela já tá mais no fogo total, né? Eu ainda tenho... Joga uma aguinha pra dar uma... Não falei que ela queria bater no pastor, a Iemanjá me pegou, eu falei, venha cá, não vai bater no pastor. Calma, mulher, não vai bater no pastor, senão você vai perder a razão. Não pode. Tem que fingir que não viu, né? Não, mas dentro de casa aí tem minha mãe lá de Nanã, só, né? Sua mãe tem quantos anos? 92. É de Nanã mesmo. É de Nanã. É de Nanã mesmo. Essa é. E o povo de Nanã vai há 100 anos, né? Vai. Ih, tranquila. Vai com folga. Vai com folga. E vai. Então a gente fica nessa convivência de axé. O difícil é descobrir o meu orixá, né? É muito difícil, né? Arauaratá, farodé, arauaratá, faraó. Que interessante, né? A cruz de Ofá, né? Tá. Honrando a cruz celta, que é a cruz anglicana, e o Ofá. Honrando os meus dois amores, né? Que é a igreja anglicana e meu pai Oxóssi. A caça, Lindo. fartura. Só axé do padre. Projetos para agora 24, 25... O que? Das estradas da vida, o que tanto espiritualmente como a sua vida, a vida de vocês, o que vocês pensam? O que vocês pensam? Começa aí. Vai. Projetos. Sim. A gente quer viajar. A gente quer viajar. Não, eu acho que os projetos são continuar crescendo espiritualmente. Isso tem diferentes formas, mas também crescendo muito como casal, tanto na vida doméstica, como os projetos individuais profissionais, estudos. As duas somos muito cabeçudas também nesse sentido, gostamos da academia, então também tem essa negociação de dividir os tempos. Ir para a Argentina, ver a família. Você tá no tango? Não, uma cúmbia. Eu vou apresentar cúmbia pro senhor. Como é que é a cúmbia aqui? É tipo uma rumba, não? Não, eu vou apresentar cúmbia pro senhor. É uma mistura de muitas coisas ao mesmo tempo. Cúmbia? Cúmbia. Olha. Que mais? Você quer voltar para a universidade, né? Com projetos acadêmicos, é professora de espanhol. Então, uma professora da língua portuguesa e outra professora de espanhol. Agora eu entendi que você estava debochando de mim, né?
Olha, debochou do Não, padre. mas o senhor fala muito bem espanhol. Se a professora fala isso, o aplauso pro padre. A profe... Eu ouvi ela falando ali, eu falei assim, será que ela tá lembrando de mim? Não. Olha, a Habla de professora de espanhol. espanhol fala que o padre habla muy bien espanhol. E na casa de axé, Então vamos lá. Estamos preparando aí a reabertura do que axé. dia será? Calma, padre. Calma. Estamos vendo a data para julho, provavelmente, né? Provavelmente junto com a festa de Oxumaré. Só não porque... faz dia 7, por favor. Não, dia 7 não. Não. A gente vai bater a agenda. Se a agenda tem que bater com a agenda do padre, senão. É, sabe que a Bahia Eduardo eu gostava muito de festa. Opa! Provavelmente em julho, junto com a festa de Oxumaré, porque é o nosso patrono. E a nossa inauguração está sendo preparada assim. A casa já está praticamente quase toda reestruturada para receber as pessoas. E recomeçar, né? Reinventar, recomeçar e levar o legado do pai adiante, que eu acho que é o que a gente mais quer. E agora eu, junto com a mãe Marcela, né? Eu ocupo aí uma parte da gestão do axé, junto com ela. E isso é bastante importante. Tem também o marido dela, o pai Cleiton, que é o nosso Otum Pejigã, e ela axé, a mãe Consa, que é uma pessoa também muito importante, porque ela era irmã do babá, irmã de santo, e tornou-se filha. E ela também ela é a representação da Iemanjá da nossa avó de santo. Então, a gente tem aí projetos e também divulgar a agenda. Né? Inclusive, sigam a página, hein? @IbaAfogidã, hein? Como é que é? Lá. @IbaAfogidã. Sigam aí. @Iba, sempre sem acento, né? Isso. Iba Afogidã, isso. Então, Iba, I-B-A... Igba. Igba. Isso. Explica pra pessoa. A banda Iba, ó. Igba Afogidã. A-F-O-G-I. J. É cujo, viu? Cujo. Tem que explicar. Vai botar, vai sair? Vai sair! Vai sair na arroba! Vai sair embaixo, a descrição aqui, maravilha! A equipe é muito forte, né? Então, Igba Afogidã, isso. Segue pra... Vai passar, vai aparecer aí. Né? Isso, segue. E o seu arroba? Minha arroba? É Flor Ogundirã. Olha. E o seu arroba? @Flor Chapini. Chapini? Chapini. Chique. Arroba de flores. Isso mesmo. Dia 8 de setembro, então... Casar, né? Fechou. Bora casar, né? Recebi uma intimada do padre, não vou casar? Mas não casamos! Algumas coisas que acontecem na minha vida que são muito interessantes. Isso a ver com o Babá Eduardo. Um dia uma moça me procurou na igreja, até indicada pelo pai Elcio de Oxalá. Ela estava passando por algumas tristezas, algumas situações que estavam deprimindo o coração dela. E essa moça chegou muito triste na igreja. E ela, ao chegar lá, ela foi acolhida por mim, que o pai Elcio falou assim, procura o Padre Pedro, ele tem um coração para o povo do axé. E ela me procurou. E nós nos tornamos muito amigos. Eu a abracei. E aquela tristeza que ela tinha, ela conseguiu vencer essa tristeza. Né? Tá preparada? Estou. Um dia, depois de muito tempo de vencido, eu estava com ela na Bandeirantes, indo para São Paulo, e ela falou o seguinte, nossa, eu sinto pelo senhor um carinho tão grande como eu sentia por uma pessoa que faleceu e que disse para mim que nunca ia me abandonar e que ainda que não estivesse perto de mim, colocaria alguém no meu caminho para cuidar de mim. Aí eu falei assim, nossa, que interessante. Quem é esse babá, essa pessoa aqui? É o babá Eduardo de Piracicaba. Aí foi um negócio. E a minha filha Kátia, né? Aí eu falei assim, o Eduardo era... tinha um carinho de irmão. Na semana que ele faleceu, ele era comigo que ele conversava todo dia de manhã cedo. Aí a gente fica vendo como é a espiritualidade.
ela do nada, sem nunca ter escutado falar em Padre Pedro, foi parar na minha igreja, foi ser cuidada pelo carinho comigo. Ela chegou deprimida por causa da morte do Eduardo. Eu cuido dela, consigo trazer a alegria de volta para ela. E um dia, na Bandeirante, a gente conversando, e ela fala: nossa, hoje eu tenho alegria porque eu tinha perdido a pessoa que eu tinha como pai. Hoje sou meu pai, Padre Pedro, mas eu perdi um pai. Eu falei: nossa, quem foi? O papai Eduardo de Piracicaba. Olha, gente. E o senhor sabe que o senhor me mandou mensagem naquele momento e era Que coisa interessante, né? E foi justamente um final de semana que a gente tinha feito um dos rituais para ele na questão da ancestralidade. E me mexeu muito comigo, ela estava comigo no carro. Eu também chorei bastante, porque estava muito recente ainda, né? Então eu estava muito marcada ainda pelo luto, estava muito recente, eu estava muito mexida, né? Toda vez que eu ia pro barracão, eu ficava assim, aos prantos, era muito difícil para mim. Então, a vida tem desses encontros, né? Dessas coisas, Quem né? levou a Kátia pra lá? Quem sabia que eu poderia cuidar dela com o mesmo carinho que ele cuidava, em vertentes diferentes, apesar de eu ser uma pessoa totalmente ligado à espiritualidade? Quem levou? A ancestralidade, ela tem muitos caminhos, né? O pai fez amizade com um rapaz que era médico em Valinhos. Em Valinhos. Daí que surgiu. Daí que surgiu o vínculo com a Kátia. E o rapaz foi se cuidar e levou a Kátia junto e ela passou a frequentar. E a Kátia estava passando por um momento pessoal muito difícil, né? Passando por umas questões pessoais. E o pai, ele não fez só uma acolhida. Quando eu falo que ele é meu pai, ele é meu pai mesmo. Inclusive, ele ocupou um lugar de pai biológico na minha vida. Porque a acolhida dele não foi somente um jogo de búzios para ela, uma abertura de caminho. Era uma abertura de falar: olha, vem cá, passar o final de semana, você não tá sozinha. Eu É o que eu faço com ela. Você não tá sozinha. Vamos ficar junto, vamos se complementar. Você não tá sozinha. E é uma das coisas que ele sempre falava pra mim: você não tá sozinha. É uma das pessoas, uma pessoa um homem branco, hein? Um homem branco que me fez refletir sobre ser mulher preta de axé, ser mulher preta lésbica. Tudo isso eu devo a ele, porque era ele que me positivava. Tinha momentos que eu tava assim: ai, pai, não sei. Ele: sim, você é uma mulher preta, Flor. Não esqueça disso. Você é uma mulher preta na sociedade, você é uma mulher de axé. Lembre-se disso. E eu tô com você pro que você quiser, pro que você topar. Sempre me empoderou. Então, ele é meu referencial de empoderamento para tudo. Minha mãe, claro, é muito, mas minha mãe faz parte de outra geração, pela diferença de idade, tem algumas coisas que ela não compreende. E o pai tinha uma leitura da contemporaneidade muito forte. Ele falou: olha, filha, para você estar nesse mundo, você precisa se preparar, se armar, ser um pouco mais política. Porque o que eu trouxe, né, como uma característica forte da questão de Ogum? Eu sou um pouco radical. Um pouco não, era bastante. Radical. Eu falava uma coisa, eu falava: não, é B, e ficava nesse B. Ele falou: não é assim que você resolve as coisas. Abra sua mente para escuta, para paciência. Então, só um pai pode fazer isso. Só pessoas como ele, como o senhor, podem fazer isso, desse espaço de acolhida. Porque não é somente rezar a missa, tocar o candomblé. É olhar através do outro, ver as questões que a pessoa está passando ali mesmo. Não precisa de uma palavra amiga, um conselho. Que às vezes valem até mais do que a questão litúrgica. Às vezes uma palavra, um conselho, um boa noite, que era uma coisa que ele fazia sempre, mandar uma besteira, né? Eu vou mandar uma besteira para fulano. Mas isso é ser lembrado, né? Isso é você lembrar do outro, você dar carinho ao outro. Esses dias aconteceu uma coisa. Eu estava com o Eric da produtora, nós fomos a São Paulo para um evento, não lembro qual foi, mas Osasco, um evento em Osasco. E aí eu falei para assim: para lá no Arapamonha. No Rei da Pamonha. Para lá porque eu quero tomar um suco de milho. E aí, quando eu estou com a Kátia, sempre nós paramos lá. Eu falei: vou chegar lá e eu vou tirar uma foto. Aí, Kátia, onde é que eu tô? Paramos no Rei da Pamonha. Quando eu vou entrar para fazer a foto, quem tá lá
falando do padre para a dona. Nossa, é que eu sempre paro aqui com o padre. O padre é como Não um pai. acredito. É como um pai para mim. Ama que. Ele falando mal, eu escutar, né? É um pai que eu tenho. Ele não é só padre, é meu pai. Porque o pai dela tinha sofrido, o pai biológico, um AVC, e ela estava indo para cuidar do pai. E ela falou assim: meu pai está acontecendo, mas eu tenho outro pai, que é o padre Pedro. Pai, eu estou atrás dela. Eu falei: estragou. Eu ia brincar com ela. Aí quando ela olha para trás, ela me vê, a gente se abraça. Você vê como é que existe um amor. Então, e eu sei que tudo isso é um legado, é uma responsabilidade que eu tenho, que Eduardo deixou para mim. Sim, é uma parte da herança, né? Para todo mundo fica um pedaço. A minha herança foi a casa. Cada um com a sua herança, padre. Cada um com a sua herança. Mas é muito importante isso. E é muito bonito ver como os caminhos se encontram por um propósito maior que a gente não consegue decifrar, mas que com certeza... Eu tenho feito alguns vídeos, vou fazer mais, o Padre Pedro na minha vida. Padre Pedro na minha história, Padre Pedro na minha vida. Outro dia, eu até gravei, esse eu gravei. Eu estava na Marcha para Exu, lá em São Paulo, lá na Vila Paulista, agosto de 2013. Eu estava lá, e aí 100 mil pessoas, uma loucura, muita gente, aquilo estava uma loucura, não tinha como andar, todo mundo se engalfinhando, se apertando. E aí duas moças pararam e falaram assim: pode tirar uma foto com a gente? Aí eu fui, encostei na grade, eu estava na área do meio ali, para tirar foto com elas. Aí eu falei assim: vocês são um casal? Ah, somos sim, somos um casal. Eu falei: vocês já casaram na igreja? Aí ela falou assim: não casamos ainda não, só no civil. Aí eu falei assim: eu ainda vou abençoar a relação de vocês. Yeah. Avenida Paulista, 100 mil pessoas, lotado aquele lugar. Passa-se o tempo, a mãe Lu me convida para que eu fosse na cachoeira, no Vale dos Orixás, lá em Nazaré Paulista, porque a cabocla Jurema ia fazer uns casamentos. E ela queria que eu estivesse do lado para ajudar a abençoar. Eu nem fui com roupa, eu fui com a minha batina só, não levei nenhuma festa clamorosa de padre, né? E aí, fomos lá, e realmente ajudei, foram 3 casamentos, ajudei, abençoando, acabou que ela fez a cerimônia, a celebração, e eu junto abençoando, né? Passa um tempo, teve uma feijoada que a mãe Lu fez lá na Zona Leste de São Paulo, aí eu fui um dos últimos a sair, eu e o Alan, meu assessor. E aí, quando nós estamos saindo, a moça estava esperando, foi a última. Padre, eu precisava falar com o senhor. Eu falei: vem. O senhor não lembra de mim, mas um dia eu estava com a minha esposa na Avenida Paulista, na Marcha para Exu, aquilo lotado. O senhor tirou uma foto com a gente no gradil e disse que um dia ia abençoar a nossa relação. No dia que nós fomos casar, o senhor aparece... A celebração estava começando, o senhor aparece do nada, no meio da mata, na cachoeira, aparece o senhor, e é o senhor que ajudou a abençoar a nossa relação. Meu Deus! Vai explicar um treco desse! Não tem explicação. Não tem. Como outras situações que eu vou começar a relatar em alguns vídeos curtos, de pessoas em que eu passei na vida e consegui transformar, mudar ou ressignificar a vida. Precisa. Sabe por quê, padre? Isso precisa virar a memória. Eu estava, inclusive, comentando com a filha do seu Carlito com relação a isso, com todas as histórias que ele me contou da Umbanda lá de trás. Essas pessoas precisam ser registradas, essas coisas precisam ser registradas, porque algumas coisas que acontecem na cultura religiosa elas estão além do texto, né? Elas estão além da literatura. Essas vivências, elas precisam ser registradas. Isso é muito bonito, né? Então, eu acho que é fundamental. Eu acho que esse projeto do senhor vai dar super certo. Há pessoas que pensam que eu sou... que tudo que faço é por causa de questão política, ou por isso... Vai muito além. E o conceito de política também hoje está muito deturpado, né? Limitado à questão partidária. Ser político é lidar com o outro, é lidar com o todo. Eu digo que quem me conhece, eu estou acima de questões partidárias.
sou pré-candidato, né? sim. A vereador aqui na cidade de Campinas, mas eu estou acima desse tipo dessas questões. Por quê? Maior que a bandeira do meu partido, maior que talvez, se eu conseguisse ser candidato, que talvez um número de legendas, maior que tudo isso, é a minha história junto com o povo do Axé. Sim. A história passa. E são momentos como esse que a gente vai juntando o quebra-cabeças e vendo o tamanho desse quebra-cabeça. Sim, eu acho que o papel social que o senhor cumpre para o povo do Axé é muito fundamental. Porque durante muito tempo, nós, pessoas de Axé, fomos muito excluídos pelas pessoas com crenças cristãs, né? E poder ver essa ligação, esse encontro, né, ecumênico é fundamental, se sentir acolhido também. Por que eu não posso me sentir acolhido pelo padre? Só posso ser acolhido pelo meu pai de santo? Não, eu também posso ir para a igreja do Senhor e ouvir uma palavra amiga, um conselho, um acalanto. E isso é muito importante, a gente ter pessoas, ter referências que lutam pelo axé e não precisam necessariamente ser totalmente vinculadas a essa crença. Eu acho que vai pelo respeito, pelo carinho, pela admiração. Eu acho que o ser humano precisa cultivar um pouco mais, né? Não, e sobretudo também no lugar que o senhor está, lá no Jique. Quando a gente foi na festa São Jorge, a gente achou muito importante ter uma referência aí no Jique, porque, não sei, eu não moro há muito tempo no Jique, mas nunca vi um evento público que tenha a ver com daquela alguma... magnitude, foi algo, né? Numa periferia que ocupa praticamente 2/3 da população de Campinas, que tem muita gente de axé oculta. É uma região que poderia ter uma casa de umbanda muito maior, poderia ter lojas, poderia ter muito mais coisa para o povo de axé, muito mais eventos, inclusive públicos, né, para a comunidade de axé naquele espaço. Então, para aquela comunidade, o senhor tem, não só para aquela, mas o senhor é uma referência naquele espaço. É orgulho dizer que nós temos aí o Padre Pedro. Axé. E aqui eu quero mostrar o presente que eu ganhei. Olha, aqui, o dente, o dente. Aqui. Ai, Arolê! Arolê! Aqui eu vou fazer uma pulseira e vou usar aqui essa lembrança do meu pai Odélia, né? Axé. Isso aqui. É isso aí. O axé do padre. Gratidão pela sua presença, gratidão pela sua participação, querida. Que Deus e toda a espiritualidade, que meu pai Oxóssi, né? Que seu pai Ogum, seu pai Xangô, né? Que todo esse panteão espiritual estejam abençoando as nossas vidas. Gratidão pela sua presença. Deixa uma mensagem aí, final, só também. Abre o coração, solta aí, solta o verbo. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a Exu, porque sem Exu não fazemos nada. Ele é o primeiro Laroyê, né? Que os caminhos se encontraram. Que bom que a gente pôde estar aqui, né? Peço a bênção também da ancestralidade. O Babá Eduardo Gomes, com certeza, está muito feliz, muito contente com o Pod Padre. Era a cara dele estar aqui no Axé do Padre, o podcast do Padre. E com certeza ele estaria muito feliz de estar aqui, está aqui, com certeza. Em nome do Ibal, minha chefe Fogidã, de Comunidade Lua Branca, em nome da Ia Marcela, dessa eu agradeço também a oportunidade de divulgar a nossa casa, o nosso axé. Leve a ela o meu abraço fraterno. Com certeza. É muito importante para nós levar esse legado adiante, então esse espaço é muito importante. Muito obrigada também, pessoalmente, Padre Pedro, Eké de Flor, Ogum Dirã, que Ogum abençoe muito os caminhos do Senhor, que Jorge esteja sempre com o Senhor. Pessoalmente, eu agradeço enquanto mulher preta, enquanto mulher de axé, enquanto mulher lésbica. É um espaço sensacional, fenomenal. Que o legado do Senhor cresça e que mais Padres Pedro possam existir, né? Para que a gente possa continuar esse legado ecumênico das religiões por muitos e muitos e muitos e muitos anos e muitas gerações. Muito obrigada. Só tenho a agradecer. Axé. Obrigada. Flor 2. Eu também queria agradecer muito ao Senhor por esse espaço de visibilidade e também de relações homossexuais, homoafetivas. Na religião, eu acho que dá para pensar diferentes religiões também. Eu também queria pedir a benção aos meus mais velhos, à minha família da Argentina, à mãe Marcela. E também agradecer muito à minha companheira de vida, o Padre Pedro e o Babá, por ter traçado esses caminhos. E eu só queria também acrescentar que eu acho que também uma herança dele é esse vínculo aqui
que ele deixou, Sim. que é muito bonito e ver que continua crescendo o legado dele. Axé. Como é que chama axé na Argentina? Aí não sei. Não sei. Não, aí não sei. Não muda, né? Axé. Eu acho que é Axé. Então, como amém, Inclusive amém. falam pai lá. Falam pai, não falam Padre Santo. É pai, né? Pai É pai, né? Deve ser. Então, axé é como amém. É uma linguagem universal, né? Exato. Então fica para você o axé, fica para você o amém, né? Agradecendo a Alquimia Produtora por essa maravilha de espaço que nos abre para que possamos estar aqui dando poder através da voz. O Axé do Padre está aí. Diversificar esse canal que tá dando o que falar. Gratidão a todos que estão acompanhando, estão seguindo, estão curtindo. Então, como é que chama lá no YouTube? Não é seguindo, como é que fala? Os inscritos, né? Aproveita ser inscrito, ó. Dá o joia e ativa o sininho. Porque quando o padre aparecer, o sino da igrejinha faz Belém, bem bom. Beijo! Tchau.